Boa tarde a todos, sou Alexandre, casado com a Paula, sou economista por formação, mas estamos já nessa caminhada do pastorado já há 19 anos. Atualmente, eu e a Paula, minha esposa, nós servimos como pastores aqui em Berrante, na Igreja Sal da Terra, chamada de Zona Sul. E a pastorado, 34 anos de pastorado, trabalhando como missionário já fora do Brasil também, e plantei algumas igrejas, e a última na Sal da Terra em Pouso Alegre, no sul de Minas, graças a Deus. Aleluia! Estamos lá felizes. Pega do mão aí, por favor. Meu nome é César Oliveira, sou casado com a Ana Bárbara, ela está ali. Depois de muita oração e jejum, Deus abençoou ela. Deus foi bom, né? Sou pai do Pedro, da Ana Luísa, me converti no Ministério Sal da Terra, onde eu fui ordenado também, pastor. Pai, hoje pode estou fechar o pastoreando máximo uma aí. igreja, numa cidade do interior de Goiás, que é Morrinhos. Eu tenho alguém para ele. A gente está lá, já tem 3 anos, estamos cooperando lá, com os irmãos. E é isso. Meu nome é Saulo, esposo da Silvia, filho Pedro Paulo. Também estamos coordenando uma congregação conjunto Lembra, no Ministério Sal da Terra. E também temos esse desafio, como todos os pastores, a maioria. Sou professor da rede municipal e muito feliz pelos desafios à frente. Meu nome é Renan, sou um dos pastores da Igreja Sal da Terra em Florianópolis, bem conhecido como Casinha, reunião da Casinha. Sou graduado em administração, tenho pós em gestão de negócios imobiliários, exerço profissão na construção civil. Conheço Sal da Terra há muitos anos, é um relacionamento de mais de 15 anos, à distância, através das ministrações, na época de fita, CD, e cresci ouvindo isso, mas até então essa semente não tinha entrado no meu coração. De uns 5 anos para cá, houve uma conversão radical na minha vida, na minha casa. A gente começou um trabalho evangelístico, nosso quintal, semelhante ao início do Sal da Terra, 30 anos atrás. E aí a gente começou a experimentar assim, uma manifestação muito forte de Deus, através dos testemunhos, muita gente chegando. E pouco tempo, 100 pessoas na nossa casa, foi quando Deus nos conduziu para vir até aqui em Goiânia, encontrar a semente que tinha gerado a gente, esse entendimento que a gente estava repartindo lá. E o Sal da Terra, a minha família, o Sal da Terra, me deu tudo. Me deu a minha esposa, eu sou casado com a Lídia. Já veio mal intencionado. Casado há 6 meses com a Lídia. Paulo Júnior, obrigado por ter falado amém aí. E é isso. Bom, nosso tema é vida de igreja. Passamos por formação teológica, e vemos percorrendo a formação de líderes, vida de pastor, agora vida de igreja. Alexandre, você tem tido experiência, mais recentemente agora à frente da coordenação, plantando uma igreja, mas vivemos lá a plantação de quase 60 igrejas a partir da nossa congregação ali. Nessa vida de igreja, qual foi os maiores desafios que você viu na plantação para que a igreja pudesse ter essa vida saudável de igreja? As dores que você viu, não apenas da congregação, que eu quero voltar um pouquinho antes de chegar na sua congregação, e nessa rota de muitas que funcionaram, outras que a gente planejou, não deu certo, tivemos que fechar. Em 2002, depois 2004 mais especificamente, só para a gente entender o que o Gal está falando, nós começamos um processo, um projeto intencional de plantação de igrejas. E ao final nós chegamos a
quase 60 igrejas plantadas durante esses 10, 12 anos que o projeto funcionou de maneira intencional. Fizemos um planejamento detalhado para 10 anos e começamos então a trabalhar primeiramente a identificação, a seleção, recrutamento, treinamento e depois efetivamente o trabalho de plantação de novas igrejas. E de todos os fatores que são muito complexos, são vários fatores variáveis que determinaram o sucesso ou não das igrejas, e deixando claro que sucesso, o significado dela é aquele que vem a suceder. Então você faz um planejamento, se você alcança o planejamento, você obteve sucesso. Então boa parte disso o que foi de acertos e erros passa muito pela formação da liderança, pela fundamentação bíblica dela, da vida de pastor, que isso determina essa eclesiologia, essa vida de família, os fatores que muitas igrejas foram plantadas por nós no processo, estão indo muito bem, e outras até encerrando as atividades, passa basicamente pela execução e a prática no campo, ou seja, na hora de plantar e fazer a igreja acontecer, passando muito pela equipe plantadora. Maurício, você está lá, Pouso Alegre, Sal da Terra, sul de Minas, né? Está lá. Sua experiência é global. Há muitos anos, você é homem do mundo, da oração, viajou, estivemos juntos em vários países, né? Eu acho que mais líder que eu sei era só aquele cara do filme que ganhou lá. Vida de igreja hoje em Pouso Alegre, depois de toda a sua experiência de ver muitos modelos, muitas coisas legais que você pôde participar, vivenciar, quais são agora os grandes desafios na plantação em Pouso Alegre que você está percebendo? De tudo aquilo que você viu, que você entende que tem que ser implementado, quais são as maiores dificuldades e os melhores resultados? Só se você quiser, eu Celeste tem 2 filhos, o Felipe e o André casado com a Érica. É interessante voltar ao pastorado, assim, plantar uma nova igreja, porque era sempre, nosso ministério foi de ajudar ou plantar uma igreja do zero. Meia dúzia, 8 pessoas, e quando está pronto, deixar um outro pastor plantar outro. Depois a gente trabalhou com oração no mundo todo. E aí volta para o Brasil e aí a gente encontra uma realidade da igreja no Brasil e do povo totalmente diferente. Um povo assim, que a gente via grande dificuldade de se comprometer com o reino, com a vida da igreja, no sentido de viver a coisa diariamente. Mas nós plantamos a igreja nessa intenção de vivermos a simplicidade da igreja na sua integridade, na sua totalidade. Então, amar o próximo, amar o pobre, a viúva, uma igreja relacional, uma igreja amorosa, uma igreja que tem compromisso com a palavra, principalmente com a oração, que a gente sempre trabalhou. Em toda a igreja que a gente plantou agora recente, estabelecemos uma sala de oração. Então, depois de a gente trabalhar na área de oração e ouvir todo mundo dizer que a oração é difícil, mobilizar, e a gente sempre trabalhando, crendo que era possível mobilizar a igreja. E fizemos isso. E temos feito isso agora. No prédio anterior tínhamos uma sala de oração, agora temos o jardim de oração e vamos construir a sala anexa ao jardim. Então, tem sido um privilégio a gente ver e assim, ver como Deus tem abençoado. Deus é quem tem feito todas essas coisas. Eu sei que tudo aquilo que a gente viu lá fora, você e eu vimos muitas coisas lá fora, e assim, a gente ver Deus conduzindo as coisas e fazendo é maravilhoso. Você ficar ali num dos aniversários da igreja, no prédio, nesse novo prédio, eu estava sentado na primeira fileira, olhava assim e dizia: Deus, eu não tenho nada a ver com isso aí. É tudo feito do Senhor, porque realmente é Deus que faz quando a gente se vive essa vida. Obrigado. César, pensando lá, você foi para um caminho, já tinha sido missionário de alguma maneira, trabalhando com os pastores que lá estavam um tempo atrás, veio para Uberlândia e agora retorna e agora assume a igreja como coordenador dos processos.
pensando em vida de igreja, quais são os pilares? O que você tem que trabalhar de forma assim, pragmática? Olha, nós estamos sendo intencionais nessa área, esse é um fundamento, esse é um fundamento, esse é um fundamento, antes da gente subir a parede, a gente está tentando trabalhar esses aspectos. Então, eu tenho sobre igreja, tanto no processo de plantação quanto de revitalização, eu tenho carregado assim 3 princípios comigo. Primeiro, que a igreja não tem um fim em si mesma. Então, não é igreja por igreja, não é a igreja se tornar grande para ela mesma. Então, assim, é um dos princípios que eu tenho carregado comigo. O primeiro é esse. Segundo, que ela é um meio. Então, a igreja ela é um meio de revelação de Deus nessa terra. E terceiro, que ela tem um propósito. Então, dentro disso, algumas perguntas, né, eu tenho feito isso a alguns amigos, outros pastores, que eu tenho me feito. Primeiro, qual que é o papel da minha igreja local na igreja universal? Ou seja, a missão de Deus. Qual que é o meu papel como igreja local na cidade? Qual que é a expressão quando eu for entender a cultura para que eu possa, através da cultura, manifestar o meio? Segundo, qual é o meu papel como parte dessa igreja local que afeta todas essas estruturas? Então, ou seja, eu preciso pensar a partir de também como eu coopero, não que eu seja uma peça do quebra-cabeça fora do quebra-cabeça, mas que eu componha esse quebra-cabeça para que a imagem, né, possa resplandecer aqui, que é um grande projeto. Então, esses princípios, né, são perguntas que eu tenho me feito, e a partir disso, a gente começou a trabalhar de uma forma mais pragmática, né, intencional, para alcançar esse grande propósito. Como é que é a vida da igreja lá, né? A dinâmica das pessoas, para que você possa ensiná-las? Como é que você ajuda na vida da igreja? Como é que isso se organiza? Eu, como igreja local, eu tenho que ensinar a Bíblia, e como é que eu me organizo para que isso possa fazer na sua perspectiva do tamanho da sua igreja, na realidade do bairro que você está. Da mesa, né? A gente priorizou muito a questão da mesa, do relacionamento, sentar junto, e isso dá mais credibilidade, você olhar nos olhos, a aproximação, né, mais próxima, não mais próxima, íntima, essa convivência. E o primeiro ponto de ensino é ser a sua casa, a sua vivência, os seus pontos, tanto do saber, também daquilo que seria a sua liderança, que a gente depende do corpo, a gente depende da liderança. Um outro ponto é que a gente cresce junto, né? Seria os meios que a gente lidar ali com a nossa congregação, que é uma congregação até 50 membros. Encontros, né? A gente vai criando ali, vamos estudar sobre a carta de princípio, vamos estudar agora sobre fundamentos da igreja. Então a gente vai trazendo assim, conhecimento mais específico da realidade, de modo a mexer com a liderança, mexer com aqueles que a gente entende que são os comissionados, né? Também a questão daqueles que a gente sabe, né? Os jovens que vão entrando, vão ocupando espaço. Então, esse é o primeiro ponto, a questão de aproximação, testemunho e ensino na prática. Bom, aí você está falando da dinâmica do dia a dia, de todas as áreas. Em todas as áreas. Obrigado. Ô, Renan, você vem experimentando da igreja informal, ou seja, a igreja no fundo da minha casa, ou na frente da minha casa. Aí nós tivemos agora a necessidade de ser mais intencional, de separar um lugar, de ser identificado como um lugar da congregação que se reúne. E agora um passo novo, né? Mais um espaço. Como é que essa vida de igreja, né? A velocidade, como é que você tem visto isso? E quais são os frios na barriga e quais são as convicções? A gente está nesse momento, assim, uma transição do tamanho de uma fila de igreja, né? Como a gente estava vendo lá no texto de Keller, a gente estava até estudando isso junto lá, e foi muito importante, né, essa leitura que a gente teve, avaliar assim, as mudanças de hábitos que a gente vai começar a ter assim, para poder servir melhor, né? Uma estrutura melhor, mais ministérios, mais ambiente para essa coisa que está chegando.
A gente veio de um movimento evangelístico, né, do Romano, plantamos uma igreja. Deus nos conduziu para uma casa, né, a gente saiu de uma casa para outra casa, então um ambiente mais informal, um ambiente mais íntimo. Nesses 3 anos a gente permaneceu nessa casa. Eu creio assim, que foi uma estratégia de Deus para a gente fortalecer mesmo a liderança, os laços, os fundamentos, né, aqueles que seriam os pilares. Então, durante 3 anos a gente teve essa intensificação mais voltada para dentro, né? A gente não teve tanta iniciativas voltadas para fora, apenas apoiamos projetos sociais que já estão em andamento, né? Então, nesses 3 anos a gente estava confortável nessa formalidade, né? Vivendo assim o motivo pelo qual as pessoas se reuniam conosco era relacionamento. Não havia uma missão clara, assim, um propósito tão claro. E de um ano para cá a gente tem sido desafiado assim, a romper, assim, né? A dar um próximo passo, a ir para um espaço comercial. A gente tem lá no nosso grupo, né? A nossa cidade ela é muito diversificada, né? Muito cosmopolita. Então, Florianópolis, para quem não conhece, assim, né? Uma cidade com forte polo tecnológico, tem muita inovação acontecendo, muitas iniciativas nesse sentido. E no nosso grupo a gente possui ali, né? A gente começou a identificar o que a nossa igreja era formada, a turma de TI, a turma do mercado imobiliário, a turma da saúde. E aí a gente foi vendo assim, que muito do que a gente estava vivendo como igreja não estava atendendo o nosso network maior, né? Que a gente evangelizou muita gente, né? A gente tem um network grande nesses grupos, né, de atuação, e a gente não estava conseguindo oferecer continuidade, né, na igreja, por si só, apenas pequenos grupos que nós tínhamos, né? Temos ainda, né? A ênfase principal nossa é pequeno grupo, e alguns estudo bíblico, né? Algumas ações sociais pontuais, mas isso não estava atendendo. Então foi quando a gente, né, o conselho, né, o nosso conselho buscando direção, a gente entendeu que a gente ia trazer a Total, né? O Instituto Total de Goiânia, a gente ia ser a representação da Total lá na cidade. E aí nesse próximo passo que a gente está prestes a dar, a gente já está com um prédio lá em vista, um prédio bem maior, a gente vai estruturar um prédio, né, com cunho social, um instituto, onde a igreja também, né, está lá exercendo a sua missão. E por trás de tudo isso a igreja, né, dialogando com essas realidades da cidade, né, na área de tecnologia, na área da saúde. Então o propósito principal que a gente tem visto assim, como missão é começar, através desse network, a gente acessar lugares que a igreja ainda não alcançou na cidade, né, começar a ter essa conexão, ter um ponto de encontro, um lugar que as pessoas se identificam com essa linguagem de sustentabilidade, né, isso voltado mais para o campo das profissões, porque no nosso ministério lá, todos somos fazedores de tenda, né, não temos ninguém integral, nesse sentido eclesiasticamente falando. E isso a gente sabe que está mudando também, isso é um dilema que a gente tem descoberto, assim, que, apesar de a gente ter uma liderança maior, não vai ser tão simples a gente, né, pastorear com uma demanda maior. Então a gente está estruturando essa liderança que hoje compõe o nosso grupo, né, para a gente poder distribuir essas cargas e servir da melhor maneira possível com a configuração que nós temos hoje, né? Então o nosso crescimento até então tinha sido lento, mas adequado à nossa realidade, porque não tem ninguém integral. Mas agora a gente está vendo assim, o desafio que vai ser, né? Porque vão ter que ter pessoas mais presentes e talvez diminuir a intensidade na profissão para ter mais tempo, né, com a igreja, com o instituto. Seria isso, sim. Obrigado. Nós escolhemos, dentro de toda a gama que uma igreja pode operar, pontos principais. Nós elegemos a família como objetivo, mas de maneira muito clara. Não uma família de forma genérica, mas as necessidades que as famílias entendem ou precisam. E começamos então a trabalhar nuances da família muito específicas, como questões conjugais, como casais, e o entendimento do alcance e formação das crianças. Começando dessa forma, atuando em outras áreas, mas também, principalmente, com os cultos muito bem elaborados, fortes, uma palavra de ensino profética, né, de ensino bíblico aperfeiçoado. Eu estava lendo a apostila, relendo, né, pela terceira vez a apostila, que fala com um pastor de
deixar as coisas eu tenho que preparar 20 horas, né? Aí eu estava achando que eu estava bem, porque geralmente eu gasto 6 horas para fazer o estudo de domingo, semanal. Então nós estamos longe ainda de alcançar aquilo que os principais escritores dedicam, né? Mas o louvor também que inspira. Nós temos falamos disso, são cultos inspiradores, e por conta disso nós migramos desses 50 e acabamos passando por todos os grupos de tamanho que a apostila do Tim nos propõe, e nós alcançamos um hoje muito grande, muito acima do que nós imaginávamos, apenas em 3 anos. E são através da visão dos procedimentos, definimos grandes marcos, pequenos marcos, grandes tarefas, pequenas tarefas, na formação e alcance não apenas da grande multidão, mas agora trabalhando as áreas, tendo equipes, mas acima de tudo conselhos de cada uma das áreas, e nós já descentralizamos a ação executiva do Conselho Pastoral para conselhos executivos. Então, o Conselho Pastoral continua o Conselho de Governo, de direção, visionário, mas agora quem responde pelas áreas já não é mais o Conselho Pastoral, uma vez que seria um grande limitador à ação e execução das prioridades da igreja. É interessante, porque já no ano passado, quando nós percebemos que nós já estávamos alcançando o limite de um crescimento estava exponencial, nós já começamos a planejar novas estruturas funcionais para 2019. E quando nós fomos apresentados a apostila do Tim Keller, nós percebemos, tivemos a grata surpresa, que nós estávamos já trabalhando exatamente aquilo que nos propõe, para que nós não alcancemos de forma muito rápida uma estagnação. Estou sendo um pouquinho mais longo na resposta, só para deixar claro e não deixar dúvidas sobre o que nós estamos fazendo. Então, nós migramos todas essa questão da decisão centralizada, já estamos com essas decisões hoje muito mais descentralizadas nos grupos, nos ministérios, nos departamentos, coisas que talvez nem todos hoje da liderança mais antiga conhecem todas as pessoas que compõem os conselhos de todas as áreas, porque a igreja tomou uma certa dimensão e isso não é possível mais. E nesse contato, nesse elo entre o Conselho Pastoral, o Conselho Executivo e todas as áreas departamentais, há uma figura em comum que é o coordenador, que no caso sou eu. Então, para continuarmos essa exeologia do ensino, da pregação forte durante os cultos, nos pequenos grupos, passando agora por uma identificação de liderança, uma capacitação de liderança, para que eles assumam as áreas que ainda estão por vir. Obrigado. Mauri, pensando você falou, olha, nosso foco então, se a igreja de Pouso Alegre é identificada na cidade, você entende que a marca dela então seria a oração, a vocação dessa congregação, há uma marca que tipo assim, quando pensam em você em Pouso Alegre, pensam em quê? E agora não falando do Mauri, pelo Mauri vão pensar que é o cara que pula nos lençóis lá do mundo. Acho que a gente tem que voltar um pouquinho ali. A igreja chegou num ponto em Pouso Alegre que ela cresceu, graças a Deus. Nós já fomos para um outro prédio maior, mas assim, a gente chegou ao limite nosso pastoral também. Então nós orávamos, pedimos ao Senhor para enviar alguém, um outro pastor, para começar a trabalhar conosco, porque para gerar um pastor ali nesse meio, naquele momento, a gente tem que trabalhar com pessoas, mas a gente sabe de alguém que foi, graças a Deus, Deus enviou o Décio e a Edna, que, assim, casal de Deus, trabalhando conosco. Depois o Diego veio, o Diego veio no processo coordenado depois, e então assim, aí Deus foi montando a equipe. Agora, o bojo desse montar, o fruto de todas essas coisas é a oração. Então nós temos que, por exemplo, as vigílias, na outra igreja do Plano de Pouso Alegre, que está até hoje lá, que é a Água Viva, nós fazíamos vigílias na cidade. Então a oração era uma marca forte. Todos os pastores liberavam a sua vez para estar fazendo vigílias lá com 1000 pessoas, 800 pessoas. A sala de oração 24
7, no outro prédio, pessoas iam lá orar. Antes de plantar a igreja, nós abrimos uma sala de oração na casa da minha mãe. Depois dos 3 meses, tivemos que fechar, porque o volume de gente virou muito grande e criou-se um problema, até mesmo para a vizinhança. Porque a hora que o povo ia lá e começava o reteté, a vizinhança Bem pentecostal. bem pentecostal. Mas foi uma marca de oração também. Programa na rádio de oração. Então, realmente, a oração tem sido uma marca. Mas em cada ministério nosso, dentro da igreja, em cada área, nós temos incentivado as pessoas a viver em vida de oração, nos mobilizar a igreja para nesse sentido. César, você falou desses 3 aspectos que se fundamentam, né? Tipo assim, quem nós somos? Nós somos isso. Nós somos um representante de Deus na Igreja Universal. Nós temos uma parte de profética para a cidade de Morrinhos e nós temos chamando o indivíduo para a responsabilidade dele nessa vocação de chamar de ser comunidade Igreja Sal da Terra, que é local. Qual é a materialização prática disso? Porque às vezes a gente fica muito... Vamos pensar assim, quais são as coisas que você trabalha objetivamente? Você gasta a maioria do seu tempo aonde na vida da igreja? A gente tem aqui falar do culto inspirador, né? Então a gente entende que o nosso momento de celebração ela tem que promover uma experiência, né? Não para uma experiência, mas ela promove uma experiência a partir de tudo. Então tudo se traduz em uma mensagem, a decoração, as músicas, a série que a gente trabalha de estudos, isso promove uma transformação que leva a uma vida nova. Então experiência, transformação e vida nova. Então a partir do nosso culto, dessa espiritualidade contagiante, a gente tem estimulado as pessoas a convidarem, a participarem, a se envolver de uma maneira geral, não limitando, né? O Alexandre colocou aqui, eu achei interessante, porque às vezes alguns nomes vão se tornando limitadores, ou seja, a gente vai cada vez mais trazendo pessoas para engajar na medida que a gente vai aumentando o voluntariado. Aquelas pessoas que entendem primeiro a direção de Deus para essa igreja e a causa dela que ela milita na cidade. Então eu acredito que a partir disso, a partir disso a gente vai comentando e são várias outras coisas. Bom, o objetivo final é trazer perguntas para que você aí na sua mesa possa responder essas perguntas. Nós vamos ter um tempinho de reflexão agora. Quero agradecer a presença do Alexandre aqui. Talvez você queira fazer... esse dia eu conversei com o irmão, ele veio de fora, ele falou assim, cara, contratei um consultor de igreja, $1.000 a hora. Eu falei assim, não, mas bem menos a gente arrumava um cara melhor que ele. Eu podia chamar meu irmão, ia lá, ia fazer isso, ia fazer toda a avaliação e ajudar você no processo. Então, nós temos pessoas muito habilitadas, né? O Amauri, a experiência que o Renan está vivendo lá em Florianópolis, uma capital, jovem, equipe jovem, todo mundo lá à frente, profissionais, estão trabalhando, estão lá vendo como adequar isso. O Saulinho, na sua disposição ali como professor, pastoreando a igreja do bairro, ou seja, vivendo dores, angústias e tentando fazer com que o reino de Deus seja conhecido na sua localidade. Há muita riqueza entre nós e que você pode desfrutar disso de uma maneira muito singela. Primeiro, estando na escola de liderança. Quero reforçar que a escola de liderança do Sal da Terra, uma vez por mês, na última terça-feira do mês, não é opcional ou sugestiva, ela é obrigatória. Para quem? Os pastores, presbíteros, diáconos e obreiros em treinamentos arrolados no Ministério Sal da Terra. Ela agora pode ser sugestiva para o seu líder de banda, para o seu coisa, mas para essa equipe, você não pode ter outra atividade nesse dia, porque isso contraria a aliança que nós temos. Não é isso, pastor? Estou falando só por mim aqui. Não, essa é o entendimento e o ensino do Ministério Sal da Terra. A agenda não é opcional. É isso aí. Bom, muito obrigado pela participação. Posso só aproveitar que nós estamos falando disso rapidamente? Dentro da escola de liderança, nós vamos ter alguns seminários amanhã que tratam do mesmo tema. E amanhã nós vamos ter um seminário que eu fui convidado a ministrar, que é sobre planejamento estratégico. Então, você estará aqui durante todas as atividades, mas que você se esforce para estar aqui de planejamento estratégico, porque, amados, igreja não cresce, não desenvolve saudavelmente se não tiver gestão eclesiástica. Eclesiologia vira de crer, nós estamos aqui. Gestão é fundamental na saúde de uma igreja.